Boa noite, a graça e a paz, não é? Mais uma vez aqui para refletirmos acerca da palavra de Deus, não é? Já vou logo pedindo perdão por ontem, que eu iria entrar, mas o cansaço foi tão grande, que eu não consegui nem chegar, não é? Como diz a linguagem de hoje, não é? Capotou, eu realmente não consegui. Mas estamos aqui, em nome de Jesus, amém? Hoje iremos refletir um pouco sobre Efésios 2, amém? A palavra que o Senhor nos deu hoje, Efésios 2. Glória a Deus, não é? Vou orar por tua vida, pela minha vida, né? Por essa palavra. Pai querido, eu te dou graça em nome de Jesus, por esta palavra, por sua presença. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido bom para conosco, tem falado aos nossos corações. Em todas as coisas somos mais do que vencedores. Só tenho que te agradecer, meu Pai, por tudo. Em nome de Jesus, pela vida de cada um que está acompanhando, os que irão acompanhar, Pai, depois. Em nome de Jesus, continua falando conosco. Espírito Santo de Deus, que habita em nós, nos faça refletir acerca dessa palavra, dessa pequena meditação. Venha abrir os nossos olhos espirituais para entender a sua vontade. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, né? Boa noite a todos. Como eu tinha falado, a palavra hoje está lá em Efésios 2, a partir do versículo 1, que diz: do pecado para a salvação pela graça. Amém? Do pecado para a salvação pela graça. E ele começa dizendo assim, Efésios 2, a partir do 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua dos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filho da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obra, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Amém? Glória a Deus. Então esse texto aqui, ele nos mostra a vida que tínhamos para uma vida de graça, não é? Qual o segredo, né, para você ter uma vida de paz, uma vida de sucesso? Não tem outro jeito a não ser pela graça de Cristo Jesus, não é? Porque lá no Antigo Testamento o pecado entra, não é? O homem pecou e todos foram destituídos da glória de Deus. Então a gente tinha essa natureza pecaminosa, não é? Dos filhos da desobediência. Então o pecado entra no mundo, não é? Lá, desde o Antigo Testamento, a gente observa. Então o pecado entra no mundo. E nós o que? Éramos filhos da ira, da desobediência. Mas Deus, ele tinha um plano. O plano de Deus que não poderia falhar, que teria que ser do jeito que ele tinha determinado, que era mandar o filho dele para a cruz para perdoar a humanidade. Veja que coisa linda. Então, Deus, ele nos amou primeiro quando ele manda Jesus para a cruz, para perdoar os nossos pecados, para nos salvar, para nos dar uma vida eterna. Isso daí não tem preço nenhum que possa pagar, não é? E o escrito de dívida foi pago através de Jesus Cristo naquela cruz. A cruz era para mim, para você,
a qual, como eu falei, né, o homem pecou, entrou o pecado para a humanidade, era para nós estarmos ali na cruz, mas o plano de Deus era que o único filho dele fosse para aquela cruz, para nos salvar, para nos perdoar, para nos fazer amar as pessoas, não é, para conhecer o verdadeiro perdão. Então ele diz: ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, no quais andaste outrora, aquilo que eu tinha falado, andávamos segundo o curso desse mundo, não era? Vivíamos na vida de pecado, não é? Hoje estamos sujeitos a errar, mas quando a gente conhece a palavra, conhece esse sacrifício que Jesus fez naquela cruz, a gente começa a entender como as coisas são, não é? Como a bondade e a graça de Deus, ela é maior na nossa vida. Então ele diz que andava no curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e os pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então, aquilo que eu falei, né? O pecado entrou e todos nós pecamos. Então, Deus vai, com a sua bondade, ele manda o seu filho para aquela cruz para nos justificar, para perdoar os nossos pecados, através da sua bondade, da sua misericórdia, como ele diz aí no quarto. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então, estávamos mortos, estávamos como filhos da desobediência, na escuridão, na treva, e Deus vai, através dessa palavra que se revela a nós, através do seu amor, a gente percebe que há solução, que há salvação, que Jesus Cristo, ele é o único caminho, ele é a verdade, ele é a vida, é ele que nos traz a salvação, é ele que nos vivificou. Quando estávamos mortos, fomos ressuscitados junto com ele, e através dele somos mais do que vencedores. Pela graça nós somos salvos, pela graça, pelo sangue de Jesus, pelo seu amor para conosco, nós somos salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Somos filhos amados, propriedade exclusiva de Deus, o povo eleito. Através dele podemos viver, não é? Assentar ali nas regiões celestiais por meio de Cristo Jesus. Pela graça fomos salvos. Então, antes, quem entrava no Santo dos Santos eram só os sumos sacerdotes, eles eram dignos, eram os homens puros, santos, de ter o acesso para com Deus. E hoje, depois que Jesus vai para aquela cruz, depois que o pecado da humanidade é perdoado, foi tudo consumado, o véu rasgou de cima a baixo, e hoje nós temos o livre acesso, o contato direto para com Deus. Isso é fantástico, isso é maravilhoso. Não tem hora, a hora que eu chegar, a hora que eu quiser, eu chego lá no trono de Deus, não é? Eu me achego a ele, eu chamo a atenção dele, porque pela graça eu e você, nós fomos salvos. Pela graça sois salvos, e é juntamente com ele que ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Não é? Só faz confirmar a bondade de Deus para conosco, não é? De mandar o seu único filho para aquela cruz. Imagine você, a gente tem 2, 3, quantos filhos cada um tem? Você dá um filho, imagina Deus que só tinha um único filho e deu ele, o único, para nos salvar. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Então quem salva é a fé. A fé sem obra, ela é morta. Mas a fé em Jesus Cristo é quem nos salvou. Porque Jesus é o único caminho para a salvação. Não há outro, não há atalho.
E ele diz que foi mediante a fé. Não vem de vós, é dom de Deus. Não é de obra para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Somos feituras de Deus, criados em Cristo para boas obras, não é? Então, aquilo que eu falei, a salvação não vem por obra, para que ninguém se glorie, mas a fé sem obra ela é morta. É preciso que também tenha a obra, não é? Mas ele fala aqui que por meio de Cristo Jesus é para termos as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela, não é? Quando a gente conhece a Cristo, nós somos imitadores dele, né? Fomos feitos à imagem e semelhança do próprio Deus. Então a gente tem que agir com essas boas obras, com as boas atitudes, não é? Porque isso é o que agrada o coração de Deus, não é? O fruto do Espírito, você ter amor, benignidade, mansidão, o domínio próprio, todas essas coisas agradam a Deus, não é? E as obras da carne, isso não agrada a Deus. Inveja, ciúme, divisões, essas coisas não agradam a Deus. Mas foi para essas boas obras que Ele nos chamou. Cristo nos chamou para essas boas obras, não é? Que obras temos feito? Temos reconhecido o sacrifício de Cristo na nossa vida? Temos reconhecido o amor de Deus e tem enviado o Filho unigênito para salvar a humanidade? Temos agradecido, reconhecido ao nosso amado Espírito Santo, o Consolador, o Ajudador, aquele que nos mostra o caminho da verdade, nos faz andar nos caminhos retos. Então, a gente tem que reconhecer o que é a Trindade, a importância, não é? De Deus, de Jesus e do Espírito Santo, que são um só, tem feito por nossas vidas, né? Por meio de Cristo fomos salvos pelo amor de Deus, que nos amou com tão grande amor, amor imensurável. E quando Jesus vai, ele diz: vocês não estão só, não estão órfãos. Eu vou deixar o ajudador, o consolador, aquele que vai habitar dentro de você. Isso é maravilhoso, você ter o Espírito Santo habitando dentro de você. Ele que vai nos fazer discernir as coisas, vai nos mostrar de uma forma espiritual, não é? E o que a palavra de Deus ela quer tratar conosco. O Espírito Santo tudo fala com nós, não é? Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, não é? E ele leva ao Pai as nossas orações. Então é preciso que a gente venha reconhecer onde nós estávamos, não é? Como foi o título do pecado para a salvação pela graça. A salvação pela graça, não é? Essa graça, o sacrifício de Cristo por mim e por você. Não é? Cristo que nunca pecou, não cometeu pecado. Ele ali naquela cruz se tornou maldito. Todo que iam para a cruz era maldito por causa do meu e do teu pecado, não é? Ele carrega ali o meu e o teu pecado. E naquela hora ele diz: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade, não é? E naquela hora o próprio Deus vai, e se afasta do Filho, porque Deus ele não compactua com o pecado, não é? Então, naquela hora, como o Filho dele se fez pecado por nós, ali escureceu, ali o próprio Deus se afasta do seu Filho, não é? Mas foi por mim e por você, não é? Ele diz que éramos os filhos da desobediência, mas agora nós somos mais do que vencedores. Nós somos o povo eleito, o povo escolhido, separado de Deus. Porque quando a gente pede a luz a essa palavra, isso daí é tremendo, não é? Porque é o que eu digo, a Bíblia, quando ela é só lida ou quando ela é só encostada no estante, ela é só um livro. Mas a gente não deve ser só leitores, ouvintes, mas praticantes da palavra. Então, mesmo você sabendo que pode falhar,
alguma hora, mas você busca entender a palavra. A Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Deus ele é fiel para nos perdoar. Então a gente vai e com Cristo a gente tem um novo recomeço, não é? Através de Cristo Jesus a gente pode recomeçar a cada dia. Ele é a certeza de dias melhores na nossa vida, não é? E ele é tão bom que diz: pela graça sois salvos. O que é que ele quer de nós? O maior mandamento, né? O amor que perdoa, o amor que é bom, o amor que busca olhar os outros com os olhos de Cristo, não é? Não é um amor qualquer, é o amor do tipo de Deus. É esse o amor que ele procura, aqueles que amem de verdade, aqueles que perdoem as 70 vezes 7, não é? Mas muitas vezes o que a gente vê é o amor que é fingido, muitas vezes o que a gente vê é pessoas que conhecem a palavra, mas não querem viver a palavra, não querem ter intimidade com Deus, não é? Que a gente venha reconhecer cada vez mais o sacrifício de Jesus, amando de verdade, vivendo em harmonia, em alegria, não é? Ainda que a tristeza venha, que o choro dure uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. A alegria do Senhor é a nossa força, não é? Como a gente leu aqui, o próprio Espírito nos vivifica. Ainda que pensamos que estamos fracos, aí é que somos fortes. Tudo isso a gente pode no nosso Deus que nos fortalece. Quando você passa a entender essa palavra, você vai ver o quanto você é importante, o quanto você pode, não é? Através dessa graça, a graça que nos salvou, a graça que não há um preço, ali foi o preço, foi de morte, morte de cruz, não é? Jesus derramou sua última gota de sangue, até chegar a água só, não tinha mais nem sangue, e foi tudo por nós, tudo consumado, não é? Nossas dores ali foram levadas, não é? O castigo que nos traz a paz estava ali sobre ele. Então é nessa graça que eu peço que você medite na palavra, que você veja que é por meio da fé, tem que ser por fé, não é? Nós não vivemos por aquilo que estamos vendo, mas sim na certeza de coisas que não vemos, mas que irá acontecer. Isso é a fé. A fé a gente não tem que ver, a fé a gente tem que crer. Ninguém viu aqui Jesus, mas todo mundo crê que é através dessa fé, a fé que nos transporta até aquela cruz e reconhece: ali era o lugar que eu deveria estar e o meu Jesus foi. Nunca vi ele, mas eu creio que por meio dele, ele é o caminho, a verdade e a vida. Hoje nós podemos salvar a nossa vida através dele. Quando ele ressuscita, nós ressuscitamos também com ele, não é? Como a gente leu aqui, né? Que estávamos lá como filhos da ira, da desobediência, e agora a gente passa a conhecer esse Deus poderoso, grande, que mandou seu filho para nós. Toda a honra e glória para ele. Ele é tão bom que ele diz que a salvação não vem por meio de obras, para que ninguém se glorie, né? Aquilo que eu sempre digo, que às vezes as pessoas fazem as coisas e querem, se orgulham disso e acham que subiram um degrau a mais, né? Porque fez isso, porque fez aquilo, não é? Fica muitas vezes, como a gente disse, querendo fazer para aparecer, não é? Mas Deus é bom e ele é justo, e ele diz que é por meio de fé, para não acontecer isso, de ninguém se gloriar, porque a glória dele não divide com ninguém. Mas ele diz que é por fé. Fé em quem? Fé em Cristo Jesus, que somos mais do que vencedores, não é? Que somos o povo separado, a luz do mundo. Só podemos ser essas coisas todas porque reconhecemos Cristo naquela cruz, o seu sacrifício que nos deu a vida eterna. Amém? Então, se você puder, continua lendo esse livro de Efésios no capítulo 2, não é? Que ele fala, vai estar falando sobre isso, sobre a justificação, sobre a morte de Cristo, não é? Que nos justificou, que nos fez hoje ser justiça de Deus.
por meio do sangue de Jesus. Amém? Então, que Ele continue te abençoando. Saiba que você tem vida hoje, uma vida em abundância, uma vida eterna. Às vezes a gente pensa que a vida em abundância é a vida com fartura, só com dinheiro. Isso aí até faz parte também, claro, quem não quer ter o melhor. Mas essa vida em abundância é a abundância de paz, de perdão, de amor, de dias melhores, sabendo que somos estrangeiros aqui, estamos de passagem, mas a nossa morada é ao lado do Pai e que lá a gente tem que se acostumar, que as ruas são de ouro, o mar é de cristal, é tudo tão perfeito, não é? Temos um Deus grande, Deus dono do ouro, o Deus dono da prata, e a gente precisa realmente ter essas coisas também, mas sabendo que só um bom testemunho, um coração voltado a Deus, com o caráter de Deus nas nossas vidas, para que a gente não olhe para o espelho e nos veja, mas tem que ver a glória de Deus na nossa vida, né? Ver o amado Espírito Santo que habita em nós. Então isso tudo é tremendo. Só quem conhece a graça, a justificação por meio da fé em Cristo Jesus vai viver dias melhores, vai abrir o horizonte, vai perceber o quanto você pode. Você não é coitadinho, você é grande, você é mais do que vencedor. Amém? Então, que Ele continue te abençoando. Eu creio que você terá uma noite de sono abençoada. Quando acordar, ter essa esperança de um dia de paz, um dia de bênção, em nome de Jesus, não é? E que com Ele tudo podemos. Amém? Vou orar por tua vida. Pai querido e amado, obrigado, Pai, mais uma vez por poder meditarmos, Senhor, nesta palavra, por conhecer mais, Senhor, do livro de Efésios, Pai, que nos mostra como podemos ser salvos, reconhecer, Pai, o teu sacrifício, Jesus, e que por essa graça nós fomos salvos. Reconhecer o amor de Deus para conosco, que deu seu único filho para nos salvar. Obrigado, meu Deus, por tua palavra, que é o nosso maior bem. Conhecer essa palavra, Pai, não ser ouvinte, mas ser praticante dela. Isso é maravilhoso, Pai. Obrigado, meu Deus, por grandes coisas que tu tens feito em nossas vidas e pelo que ainda vais fazer, Pai. Em nome de Jesus, eu creio em grandes coisas o Senhor fazendo em todas as áreas das nossas vidas, Pai, porque tu queres que nós estejamos bem, Pai, em todas as áreas, em nome de Jesus. Eu declaro uma noite de sono abençoada para todos nós, dormindo, Pai, um sono reparador, o sono do justo, Pai. Em paz deitaremos e logo dormiremos. A insônia fora, Pai, da vida de cada um, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai. Eu declaro, Senhor, salvação chegando, Pai, nesses lares, libertação, casamento restituído, Pai, restaurado, famílias, Pai, em nome de Jesus. Portas de emprego sendo abertas, Pai, para cada uma dessas pessoas que estão precisando, ó Deus, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, porque grandes coisas materiais, espirituais estarão chegando nas nossas vidas, Pai. Eu declaro, Senhor, que a cada dia vivemos dias de glória, Pai, nessa terra, em nome de Jesus, firmados no teu caminho, reconhecendo, Pai, que tu és a nossa rocha, a rocha inabalável, que em ti, Pai, tudo podemos, que agindo tu, Pai, quem impedirá, que tu és o Deus do impossível, Pai, em nome de Jesus, que a peleja não é nossa, mas que é tua, declarando também, Pai, que o fardo leve, que muitas vezes temos carregado, não temos suportado, temos chorado, pensado em desistir, Pai, que esse fardo pesado, Pai, seja aniquilado, jogado, Pai, fora, em nome de Jesus, e pegar o teu fardo que é leve, que é suave, Pai, em nome de Jesus. Restitui alegria na vida dessas pessoas, Pai, que muitas vezes pensam em desistir, Pai, não tem mais ânimo. Em nome de Jesus, Pai, dá uma unção dobrada, uma porção dobrada de amor, de alegria, de vontade de viver, Pai, em nome de Jesus. Que o teu Espírito Santo, Pai, habite dentro delas, que elas reconheçam o teu sacrifício, Jesus, naquela cruz, e o amor imensurável de Deus por mandar seu único filho para nos salvar.
Obrigado, Pai, porque o Senhor está agindo a nosso favor. Quando a gente está dormindo, Pai, mas o Senhor está lá acordado. O guarda de Israel não dorme, ele vela pelo nosso sono e ele trabalha ao nosso favor. É nisso que cremos, Pai. É nisso que precisamos crer, Pai. Que não venhamos ser como um Tomé que tem que ver para crer, mas a gente tem que crer, chamar à existência as coisas que não são como se já fossem, Pai. Agir, Pai, contrário à situação, Pai, mas te colocando acima de todas as coisas, Pai. Muito obrigado, meu Deus, porque podemos ser chamados de filho de Deus através dessa graça. A graça, Pai, pela graça sois salvos, não é por obras, mas é por meio da fé em Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor, nos dá uma noite abençoada, Pai, em nome de Jesus. Eu declaro bênção na vida de cada uma dessas pessoas, Pai, em nome de Jesus. Amém? Que Deus continue te abençoando, porque abençoado você já é. Amém? Creio que amanhã entrarei de novo. Agora eu nem vou dizer mais quando eu vou entrar, porque esses dias de férias parece que você vai ali reabastecendo as energias. Tem hora que tá cansado, tem hora que dá sono, e professor que trabalha tanto, quando já vai, como eu falei, né, já capota mesmo, já embarca. Então eu nem vou dizer quando é que vou entrar, porque às vezes posso até dormir antes desse horário devido ao cansaço mesmo. Mas o que importa não é quantas vezes a gente entra e faz essa live, é você entrar e saber que as pessoas são edificadas, que você é edificada, e que não importa, não é a quantidade. Para mim o que importa é a qualidade, é a prática da palavra. Não adianta a gente encher de palavra, conhecer, ler a Bíblia todinha e não estar vivendo. Então isso daí não adianta. Somos meros leitores e não somos praticantes. Então, que você venha continuar meditando nessas escrituras, não é? Que isso aqui é algo que é rico para abençoar a minha, a tua vida. Aqui fala sobre tudo, viu? Aqui fala sobre todos os assuntos. A palavra de Deus que é viva, que é eficaz para transformar a minha e a tua vida. Amém? Então, ótima noite. Fica na paz de Deus. E até qualquer hora dessas, em nome de Jesus. Amém?